Em 2013, o PIB paranaense cresceu 3,1% mais que a média nacional, somando 5%. Os setores que tiveram destaque no Brasil foram a agropecuária e os investimentos produtivos, segundo dados do IBGE. Segundo o Instituto, no Paraná, a indústria e o setor de consumo tiveram um avanço considerável durante o ano passado, um crescimento que significou mais renda e consumo para as famílias regionais. Para falar deste assunto, a gente recebe hoje o economista Robson Gonçalves, professor e coordenador da Unidade de Projetos da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Professor, avaliando o cenário econômico do Paraná, então, de 2013, este resultado foi um crescimento real ou uma retomada de perdas de 2012? Não, na verdade, o que nós temos é uma trilha de crescimento no Paraná que, segundo os dados oficiais, já dura 40 meses sucessivos. Então, o que nós tivemos foi uma aceleração no ano passado que confirma uma trajetória de crescimento que já vem acontecendo há algum tempo. E o destaque é a indústria paranaense. Nós tivemos dois grandes destaques, na verdade, nesse número bastante positivo do ano passado. De um lado, um dos pilares desse crescimento foi a indústria de transformação, cujo resultado foi muito influenciado pela produção de caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas, que tem aqui na região metropolitana um polo muito importante. O outro pilar que contribuiu muito para esse crescimento acima da média nacional foi a agropecuária, que no estado do Paraná é uma cadeia produtiva inteira. Como nós no estado temos a característica da produção cooperativa, nós temos a agropecuária indo bem desde a produção até a agroindústria e até a exportação. Esses foram os dois grandes pilares do crescimento. E até esta produção industrial está ligada ao agronegócio, né? O senhor citou caminhões, tratores e máquinas agrícolas, enfim, uma ligação direta com o setor. Sem dúvida. Você citou o caso do IBGE, o investimento produtivo. Um dos principais componentes do investimento produtivo são máquinas e equipamentos. Caminhões, maquinário agrícola, implementos, etc., são chamados bens de capital sobre rodas. O polo de bens de capital sobre rodas no Paraná é muito importante. E o ano passado teve um crescimento bastante forte. Contribui para a sustentação do crescimento no país como um todo e ajuda a explicar esse desempenho regional melhor que a média nacional. Que outros fatores explicam aí um crescimento de 5,6% para a indústria do Paraná, enquanto nacionalmente o crescimento foi de 1,3%, professor? Nós estamos enfrentando no Brasil um problema de desindustrialização. Você tem várias cadeias produtivas que estão passando por um processo, na verdade, de encolhimento. Um exemplo típico é a produção de materiais para a construção. Apesar da construção civil estar vivendo um bom momento, nós estamos importando cada vez mais materiais de construção, principalmente da China. No caso do Paraná, por conta da produção de bens de capital, por conta da produção de alimentos voltado para o mercado externo, nós temos condições de ter um crescimento industrial até adiante do próprio PIB regional. Então, enquanto o resto do Brasil está se desindustrializando, a indústria local, a indústria paranaense, está ganhando espaço no PIB do estado. E numa análise mais ampla, diante de outros estados, o Paraná se destaca em todos os setores, professor? Os setores em que o estado do Paraná não anda bem são setores em que o Brasil inteiro não anda bem. Então, a construção civil, por exemplo, ficou praticamente parada no mesmo nível de 2012 ao longo do ano de 2013. É um nível elevado, mas o crescimento foi praticamente zero. Mas isto não é uma característica peculiar, é um ponto negativo específico do Estado. Na verdade, isso está acontecendo na construção civil do Brasil como um todo, com perspectivas de retomada agora em 2014. Um detalhe bem pontual, já que a gente teve um crescimento anterior também acima do que se esperava, professor. Sim, um nível de atividade elevado com uma taxa de crescimento um pouco mais lenta. É uma acomodação, na verdade. Certo. E 2014, o cenário continua favorecendo o Paraná nesses segmentos? O clima não está sendo muito favorável à agropecuária, como nós sabemos. Isso pode provocar alguma quebra de safra, um volume produzido pela agropecuária um pouco aquém do que foi o ano passado. Em compensação, na média do ano, o dólar vai estar mais alto do que em 2013. Entre uns e outros, a renda no campo no Paraná deve se manter em patamares próximos ou um pouco acima até do que foi a renda no campo no ano passado. A produção de máquinas, equipamentos, veículos, etc., vai depender muito da ação estratégica do BNDES. Renovadas as linhas de financiamentos para máquinas e equipamentos, o polo produtor
de caminhões, por exemplo, no estado do Paraná, tem tudo para ter um ano em 2014 tão bom quanto foi o de 2013. Já que o senhor citou aí a questão do agronegócio, a gente tem dados aqui de 2013, o café teve uma perda de 60%, uma safra que ainda reflete nesse ano, né, de 2014. E o trigo também, no ano passado, teve uma queda de 30%. O trigo o Paraná é o principal produtor, né, então é uma acomodação também aí que pode trazer reflexos para esse ano. Sim, mas o trigo tem uma característica muito interessante. A Argentina está passando por uma crise que, de certa forma, beneficia alguns segmentos no Brasil. Lógico que a gente torce pelos nossos vizinhos, mas as exportações de trigo na Argentina estão sendo barradas na fronteira. Isso fez com que o preço do trigo no mercado brasileiro subisse muito. Então, apesar da queda na produção física, no volume produzido, a rentabilidade da produção acabou sendo compensada, em parte, pela alta dos preços. Então, prejudicou a Argentina, mas favoreceu a produção local. Foi um alívio. Compensou em parte. Sim. Professor, e para a gente entender, até que ponto governos estadual e federal influenciam para esse crescimento? Claro que medidas e planos e outros tipos de isenções facilitam para a indústria, para o agronegócio, mas nesses resultados, como é que o governo estadual e o governo federal se saíram? No ano passado foi muito importante a ação do BNDES. As linhas de financiamento para máquinas e equipamentos, elas foram sendo renovadas com taxas de juros bastante favoráveis ao longo do ano. Na virada do ano, entre dezembro e janeiro, a burocracia do BNDES travou um pouco esses financiamentos, o que assustou um pouco os produtores desses equipamentos, principalmente caminhões. A nossa expectativa é da normalização das linhas de financiamento do BNDES e que ele priorize máquinas e equipamentos, além da infraestrutura, que também é um gargalo muito sério no país como um todo. Se o BNDES atuar com firmeza, direcionando o crédito e privilegiando a sustentação, o fortalecimento do crescimento, nós poderíamos ter, como eu disse, um ano tão bom para esse segmento quanto o ano passado. Mas a ação do BNDES ela tem que ser continuamente monitorada e ela tem que estar sendo sempre corrigida para alguns desvios que possam acontecer no cenário internacional ou em relação às taxas de juros praticadas aqui dentro. Então, é uma ação estratégica que exige um acompanhamento constante. No ano passado, para um investimento produtivo, nota 10. Para este ano, nós temos que redobrar essa atenção. Os aportes aí para investimentos preparativos para a Copa do Mundo influenciaram nessa divisão, professor? Sim, mas boa parte da influência das obras da Copa do Mundo havia se dado já nos anos anteriores. A construção civil, como eu disse, ela tem dois grandes segmentos. O de infraestrutura, incluindo os estádios, a mobilidade urbana e o habitacional. Se você soma esses dois grandes segmentos, no estado do Paraná, como eu disse, a atividade da construção civil parou de crescer. Então, o que é muito importante, na medida em que definitivamente as obras para a Copa forem entregues, para que o setor da construção civil não sofra, comprometendo inclusive toda a sua cadeia produtiva, é muito importante a retomada dos investimentos habitacionais. Essa é uma outra linha em que a ação do governo é muito importante. Não só o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para as faixas de renda mais baixas, mas também garantir o financiamento para a classe média. Quando você termina um pacote de investimentos na construção civil, é necessário iniciar outro a tempo, para que a atividade econômica nesse setor não acabe retrocedendo. Professor, uma última análise, o crescimento do consumo. Até que ponto isso é benéfico para esse ciclo da economia? No caso do Paraná, existe uma especificidade muito interessante, eu diria até muito bonita para nós que somos pesquisadores na área. O crédito cooperado no interior do estado, principalmente, ele é algo muito importante. Quando as cooperativas agrícolas ou agropecuárias elas vão bem, o otimismo contamina o crédito cooperado. Esse crédito cooperado ele é muito mais próximo dos seus clientes, isto gera um tipo de endividamento muito mais responsável, muito mais consciente e muito mais sustentável. Foi esse bom momento da agricultura que extravasou no interior do estado, principalmente, para o crédito cooperado e fez o consumo no estado crescer mais de 6%. Esse número seria um número perigoso em qualquer outra situação. Mas graças a essa característica do cooperativismo paranaense, nós temos uma solidez nesse crescimento do consumo. Então eu diria que é algo muito positivo e eu espero que se mantenha ao longo de 2014. Para não se tornar dívidas impagáveis, né, professor? É muito mais difícil ter dívidas impagáveis quando você tem uma ação das cooperativas de crédito tão positiva e tão próxima dos tomadores de crédito como você tem no interior do Paraná. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua análise aqui para a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço.